complicado dar na videoaula todo o conteúdo que foi dado em sala, né? Mas eu vou tentar falar um pouco sobre deixa eu botar aqui. Agora vai. Tentar falar um pouco dentro do tema que a gente falou sobre vetores, né? Preciso entender que eu vou novamente desenhar aqui o corpo, né? E nesse corpo eu aplico uma determinada força. O professor deve ter explicado o que significa essa força, né? Quais são as influências que ele provoca no corpo. A primeira influência, a mais clássica, é a da lei de Newton, né? Que diz que uma força, se eu aplico uma força sobre um objeto que possui massa, que a gente entende como peso, mas na verdade que a gente entende peso na física, ela espera a massa. Então, por exemplo, um objeto tem uma massa de 2 kg, né? Uma massa de 3 kg. Então, se eu aplico uma força, uma determinada força a um objeto com massa, ele sofre uma variação da sua velocidade. Ele sofre uma aceleração. Então, o conceito intuitivo de aceleração é quando ele varia a sua velocidade ao longo do tempo. Então, basicamente, se ele está 1 metro por segundo, depois vai para 2, vai para 3, vai para 4 metros por segundo. Então, se ele varia essa velocidade, essa aceleração, se ela varia a sua velocidade, você aplica uma força. Não sei se eu consigo, vou tentar passar uma... Deixa eu ver se eu consigo. Eu sei que é difícil, mas... Deixa eu ver se eu tirar aqui depressa. Tem uma... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo... Não, fica muito difícil. Eu até queria mostrar uma coisinha pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não daria não, fica muito complicado. Vou ter que me virar nos 30 mesmo. Queria mostrar pra vocês, tem um programa que fala sobre a aceleração só se eu mostrasse em sala, não fica muito interessante, até porque não dá tempo suficiente. Mas, deixa eu pegar aqui agora. Se eu aplico uma força, né, sobre um determinado objeto, ele vai alterar a sua velocidade, ele vai variar a sua velocidade, né, nesse sentido. Bom, então a gente vai ficar com essa variável. Se eu tenho um bloco e eu aplico nele uma força, esse bloco possui uma massa. Vou botar lá meus 2 kg, suponho 2 kg, né? E eu aplico, por exemplo, 10 newtons nesse bloco, ele vai sofrer uma aceleração. Como eu sei pela fórmula de Newton que força é igual a massa vezes aceleração, Newton diz que se eu aplicar uma força em uma determinada massa, ele vai sofrer uma aceleração. Então eu posso isolar, né? Passar esse m aqui é da massa para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo, né?
Então, posso dizer que a força, a aceleração é igual a força sobre a massa desse objeto. Se a força for 10 newtons, eu divido essa grandeza por 2 quilogramas. 10 dividido por 2 é 5. Portanto, 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a grandeza. É? Ok. Beleza. Agora eu vou complicar só um pouquinho. Suponha que vai ficar igual, mas só que diferente. Se eu aplicar agora uma força de, ao invés de 10, eu aplicar uma força de 20 newtons. Só que no outro lado eu aplico uma força no sentido oposto. Chamo essa aqui de F1 e essa F2 de igual a 10 newtons. Num bloco de massa igual a 2 kg. Qual vai ser a aceleração desse bloco? Se você observar, você tem uma grandeza vetorial, né? Você tem duas grandezas, elas são colineares, portanto o efeito delas podem ser somados algebricamente. Então você vai ter, eu vou ter 20, porque ele está na direção, né? Vou supor que essa direção aqui seja positiva. Tudo que vai para lá é positivo. Então, da esquerda para a direita, 20 newtons menos, por quê? Por que menos? Porque o outro vetor que eu estou calculando está no sentido negativo, menos 10 do outro lado, newtons. Então, a força resultante nesse bloco vai ser de 20 menos 10, ou seja, 10 newtons. Bom, se eu tenho 10 newtons aplicada, lembrando lá aquela fórmula que a aceleração é igual a força sobre a massa. Lembra que é só aquela, passei para o outro lado, né? Força igual a massa da aceleração. A aceleração, eu pego esse m e vou ter lá para baixo. Então vai ficar 10 newtons sobre a massa. A massa é o que? 2 kg. Quanto é 10 dividido por 2? Já vimos que é 5 o que? Metros por segundo ao quadrado. Não se esqueçam da unidade. Ok? Agora eu vou complicar mais um pouquinho. Suponha agora que eu tenha não um bloco, mas que eu tenha agora 2 blocos. E eu aplico uma força F de 10 newtons. Suponha que um bloco tenha 2 kg de massa, A, e o bloco B, que ele tenha 3 kg de massa. Feio aqui essa parte, mas... Então, qual vai ser a aceleração desse bloco? É simples. Você vai, olha só, esse bloco aqui, ele está sofrendo uma aceleração. Todo o corpo ele é formado por pequenas partículas. Então, quando a gente fala do corpo ar, a gente está calculando o que? O conjunto de todas as partes, né? Partículas que formam todo o corpo, né? Se eu sair aqui, elas unidas formam o ar. O B é a mesma coisa. Se eu juntar as duas, elas vão formar um corpo só. Então, posso dizer que elas formam um corpo só. Essa força, digamos assim, que ela enxerga esse corpo como sendo um só. Ela não vê esses dois blocos. Então, dessa forma, como eu falei, né, força é igual a massa
vezes a aceleração. Primeira lei de Newton. Então, é a primeira ou segunda, não me lembro. A aceleração é igual a força sobre a massa. Força é o que? 10 newtons. E a massa vai ser o que? Vai ser a soma das duas, ou seja, 2 mais 3, 5, 5 kg. Quanto é 10 sobre 5? 2. 2 o que? Olha a unidade. 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é essa. Agora, vamos complicar mais um pouquinho. Suponha agora que eu tenha agora os dois blocos, tudo igual. Tudo igual. Você tem o bloco A. Epa. Deu tilt aqui. Tirar essa linha aqui, não tem nada a ver. Voltei. Deixa eu copiar, se eu vou acertar aqui. E com maluco, o outro B. Só que ao invés de aplicar uma força empurrando, eu vou aplicar uma força puxando. É como se fosse um fio. A mesma coisa. Um de 2 kg e outro de 3 kg. Essa força é 10 newtons aplicado aqui. Só que para ligar esses dois pontos aqui, eu vou usar um fio, cujo fio não tenha peso, mas liga fielmente os dois pontos. Se eu puxo esse fio com uma força de 10 newtons, o bloco B vai querer andar, e ao andar ele puxa, o fio puxa o bloco A. Se ele puxa o bloco A, todo o conjunto vai andar com uma aceleração. Que aceleração é essa? Essa aceleração vai ser igual a força, lembrando lá da equação, né? Tem a força e a massa vai ser o que? Qual a massa? 2 kg mais 3 kg, lembrando que o fio não tem peso, né? Então, o que eu posso dizer? Que a aceleração vai ser 10 newtons dividido por 5 kg, ou seja, que a soma das duas massas, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Beleza. Só que se você observar, vamos agora, deixa eu deixar aqui bem explicadinho aqui em cima. O A, qual é a resposta? O A é 2 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver pequenininho aqui em cima. Beleza. Agora a gente vai voltar aqui. Eu vou apagar essa parte aqui. Lembra dos fios que eles estavam bem aqui, ó, tá vendo? Puxando o ar, né? Então, o fio do lado direito puxa o B e o B vai puxando, entre os dois puxa o A junto. Beleza. Se eu considerar somente o B, então eu olho aqui só o B. Se eu olhar o B, o que vai acontecer? Olha só. No B eu tenho uma força que está puxando o bloco. Mas, se você notar, esse fio, ele está amarrado no ar do outro lado. E o que acontece? Quando eu puxo o bloco B tensiona esse fio. Essa tensão também gera uma força em B. Essa força em B a gente chama de força de B para A, BA.
essa força é tal que gera essa aceleração. Uma coisa dessas com fios, tem uma coisa que acontece. A força de B para A tem que ser a mesma força de A para B. Por quê? Porque a força que traciona B nesse ponto é a mesma que puxa A do outro. Elas se anulam porque os sentidos são opostos, mas não é zero. Coisa difícil de entender. Elas se anulam, mas não são zero. Por quê? Porque o F de A para B vai puxar o A, vai gerar um resultante em A. E o F de BA não anula a força em B. Elas são iguais porque a força de A, se eu calcular o módulo, ou seja, Newton, o valor em Newton, ela vai ser igual à força de B para A. O módulo será igual. Mas elas não se anulam, vai ser difícil escrever. Elas não se anulam. Por quê? Porque agora porque não são aplicadas num mesmo gancho, no mesmo corpo. Elas são iguais, mas não são aplicadas em um mesmo corpo, porque F de B em A está sendo aplicado em B, e F de A em B está sendo aplicado em A. Então, elas não se anulam, porque não estão no mesmo corpo. Mas veja bem, se você olhar só o A agora, vamos olhar só o A. Se você olhar só o A, o que você vai ver? Você vai ver simplesmente o primeiro exemplo, ou seja, um bloco cuja qual existe uma força aplicada sobre ele. Só que aqui eu sei que a aceleração do conjunto ela está sobre a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele pesa 2. Então, eu posso dizer que essa força de A para B, ela é igual a 2 kg, que é a massa do corpo A, vezes a aceleração que ela está submetida. Ou seja, metros por segundo ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 newtons. Eu sei que F de A em B, que puxa ela mede 4 newtons, porque essa força gera essa aceleração nesse corpo. Mas lembra que essa força é a mesma em módulo do outro. Então a força resultante em B seria a 4 newtons, 10 newtons, menos 4 newtons, porque o F está contrário, né? Tem que ver que essa é contrário. Então, 6 newtons. 6 newtons. Então, a força resultante aplicada em B seria de 6 newtons, embora você tenha 10 aplicado no conjunto. Então, basicamente, é isso aí, né? Eu vou aplicar em fios. No próximo exemplo, eu vou colocar os blocos com uma força um pouco diferente, aplicado empurrando e não puxando. Isso aqui foi só para exemplificar. Ok?